Olá, meu nome é Júlia Facion, eu sou bacharel em Direito pelas Faculdades Santo Agostinho e sou mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou bolsista CAPES, estou na linha 1 e sou orientada pela doutora Denise Prado. Eu também sou fotógrafa e professora de inglês. Hoje estou aqui para falar sobre o Programa de Mobilidade Internacional Erasmus+, um programa que eu fiz parte no último semestre entre a Mary Immaculate College e a Universidade Federal de Ouro Preto. O Erasmus Plus é um programa da União Europeia para apoiar a educação, a formação, a juventude e o esporte na Europa. Com um orçamento de mais de 25 bilhões de euros, tem forte foco na inclusão social, nas transições ambiental e digital e na promoção da participação dos jovens na vida democrática. Assim, a Erasmus Plus financia os estudos de alunos do mundo inteiro na Europa. No programa do qual fiz parte, havia um financiamento dividido em 70% e depois 30%, duas parcelas a serem entregues, primeiro, antes de a mobilidade começar e depois de ela acabar. Uma parte desse financiamento era destinada a passagens de ida e volta entre o país de origem e o país de destino. Outra parte era o que eles chamavam de salário no documento, mas não é exatamente um salário, mas uma renda mínima para acomodação, alimentação e translado básico na cidade. Falando de financiamento, a gente fala também da acomodação estudantil, que foi onde eu fiquei, apesar de ser me permitido pelo programa ficar onde eu quisesse. Porém, o mercado imobiliário irlandês vem enfrentando uma crise, por isso os preços são muito altos, e eu não acho que eu encontraria outra locação tão em conta e com tanto acesso quanto o City Campus Limerick, que foi recomendado pelo International Office da universidade que me recebia. Esse é o City Campus. Parece um condomínio, ele é fechado, ele tem seguranças na porta e um controle também de quem entra e quem sai. Lá, você paga um valor por mês que cobre desde seus gastos com energia, água, internet, tudo mais que você pode imaginar, exceto comida e itens de higiene pessoal. Os apartamentos são divididos em 4 quartos e 2 banheiros, além de terem uma cozinha e uma sala. Você pode dividir o apartamento com até 3 pessoas que o City Campus decidir, mas que geralmente também são alunos da Mary Immaculate College. No entanto, como eu fiz um programa durante o verão, ou seja, durante as férias na Irlanda, nós dividimos o City Campus muito mais com refugiados ucranianos do que com alunos da universidade em si. Aqui você pode ver um pouco do apartamento, mas eu não vou mostrar todos os quartos. Tudo é limpo e organizado pelos moradores da casa, que nem sempre vão ter regras em comum para isso, mas isso faz parte da vida em comunidade. Não parece muito porque o céu está claro, mas está fazendo bastante frio. E todos os apartamentos contam também com aquecimento interno. Dentro de casa não fica frio. Esse é o meu quarto, depois que eu já tinha instalado as minhas coisas. Eu tinha tudo o que eu precisava para ter tranquilidade e conforto para dormir e estudar. Inclusive uma vista bem tranquila para o fundo do City Campus. No primeiro mês, eu morei com uma americana e uma francesa, nós ficamos bem amigas. Mas depois do primeiro mês, elas voltaram aos países de origem, pois estavam de férias, e eu passei a morar com outros colegas do meu programa, principalmente brasileiros. O City Campus é uma acomodação muito bem localizada, está perto de tudo na cidade, onde você pode fazer quase tudo a pé, e bem ao lado dele existe um parque muito bacana onde as pessoas vão correr, passear com seus cachorros ou crianças, e até tomar um sol quando ele sai. Depois de adaptada e devidamente instalada, eu fui conhecer a faculdade, a Mary I. A Mary I não é a maior universidade na Irlanda, não é a maior universidade em Limerick, que era a cidade onde eu estava. Ela não é maior nem que as universidades federais que temos aqui, mas todo o espaço lá é muito bem aproveitado. Uma das coisas que eu mais gostei é que é uma universidade que tem ainda um apelo muito aconchegante, um apelo um pouco de casa, de família. E isso, para mim, teve muito a ver com como eu me senti durante o processo seletivo e durante o meu mestrado na UFOP. Como eu disse, a Mary I tem várias áreas e eu não consegui fotografar e filmar todas elas. Mas, por exemplo, esse é o ateliê de arte, onde os alunos passaram o último semestre fazendo arte relacionada a dados. Portanto, alguns coletaram dados como humor ou histórias a serem contadas, diários de sonhos e registraram de formas artísticas diferentes. Outra área forte na Mary I é a música, e é muito comum andar pelos corredores e escutar alguém praticando nos practice rooms. Além de termos uma biblioteca à disposição, com computadores e mesas individuais, além de todas as áreas em comum, a pós-graduação tem também um prédio à parte, onde cada aluno tem uma mesa endereçada para si, com um computador e um bom espaço para estudar, ler ou trabalhar no que precisar. Esse foi o nosso primeiro dia na Mary I.
Aí estamos todos participantes do programa de mobilidade em questão e a Holly Kalman, que foi a responsável no International Office por nos receber. A universidade nos incluiu em muitos programas, o primeiro deles uma walking tour pelo Centro Histórico de Limerick com o professor de História. Nos colocaram até mesmo numa demonstração de hurling, que é um esporte típico da Irlanda e que tem um time muito forte na cidade onde nós estávamos. Outro encontro interessante na universidade foi quando conhecemos o embaixador do Brasil na Irlanda. Outras atividades aconteceram na faculdade, inclusive uma conferência de Summer School, onde pudemos ouvir vários professores e outros colaboradores falando sobre educação e formas de ensinar. Eu pude ser voluntária nesse e em vários outros eventos. Os voluntários ganharam até um moletom com a logo da universidade. Nesse voluntariado, a universidade se responsabilizava por tudo: transporte, ingressos, alimentação. Com isso, eu pude conhecer lugares maravilhosos e fazer passeios que talvez eu não conseguiria fazer se não fosse o acesso da faculdade. O voluntariado foi importante também para estreitarmos os laços entre os colegas de programa. Mas é claro que nem tudo era fácil. Esse trabalho pedia disposição para o dia inteiro, muitas vezes caminhando muito, passando frio ou então ensopada à frente de um castelo, como eu estou nessa foto. Nessa jornada, pude encontrar alguns colegas de UFOP, como o professor Brenner de Oliveira, que foi fazer uma fala na conferência que eu mencionei anteriormente, e o Anderson Gamarano, que foi fazer uma capacitação na universidade. Além de vários outros brasileiros que conhecemos por lá. Brasileiro é o que não falta na Irlanda. É muito comum andar pela cidade e ouvir português brasileiro o tempo inteiro. Todo o nosso grupo criou laços muito fortes, entre si e com a universidade. É muito incrível como esse tipo de experiência não é só um sonho sendo realizado, mas muda todas as suas relações. A forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga a academia, a forma como você enxerga seus próximos. Parece um clichê, mas nós nunca voltamos os mesmos. Agora vamos falar um pouco sobre a cidade. Limerick é a quarta maior cidade da Irlanda. Mesmo assim, não chega a ter 100 mil habitantes. Para mim, esse é o tamanho ideal, pois você consegue fazer tudo a pé ou apenas pegando um ônibus. Eu fui para a Irlanda durante o verão, e é claro que esse não é o clima padrão do país. Inclusive, as fotos podem parecer ensolaradas, mas estava bastante frio em algumas delas. O mais comum mesmo é sempre ter uma capa de chuva ou um guarda-chuva na bolsa, pois não é raro a gente voltar todo molhado para casa, ainda que seja uma garoa bem fina. De forma geral, Limerick é uma cidade muito agradável, e como eu disse, não é difícil viajar para outras cidades e conhecer mais da Irlanda por ali. Com relação à alimentação, não era difícil se alimentar bem. O financiamento permitia que fizéssemos supermercado de maneira barata, mas que nada nos faltasse. E de vez em quando, é claro, era possível sair e comer algo mais elaborado, inclusive tomar alguma cerveja irlandesa típica. Uma outra coisa que me chamou muita atenção em Limerick, mas na Irlanda de forma geral, é o progressismo político. Nesse caso, principalmente ligado às liberdades individuais. E aqui, às orientações sexuais e identidade de gênero. Os Pride Days são muito fortes lá, inclusive com grande participação de instituições estatais. Honestamente, eu não esperava tanto da Irlanda. Acho que por isso que fui surpreendida quando ela me conquistou. Eu não esperava, por exemplo, que os irlandeses fossem tão parecidos com os brasileiros em vários aspectos, inclusive a sociabilidade. Acredito que o fato de também terem sido colônia contribui muito para essa semelhança. Enfim, eu não poderia ser mais grata a todos que possibilitaram a minha experiência dentro deste programa.
Obrigada à Universidade Federal de Ouro Preto, obrigada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação pela UFOP e obrigada à CAPES, que financia minha pesquisa e permite que eu esteja aqui fazendo este curso. Muito obrigada!